Amém. Glória a Deus. Mais uma oportunidade que Deus nos concede de estarmos juntos e reunidos para, juntos, podemos refletir, estudar as Escrituras, estar cultuando e adorando ao Senhor. E com os ouvidos abertos, com o coração aberto, para receber aquilo que a palavra do Senhor Jesus nos fala. Amém? Curve a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Deus de maravilhas, soberano, Rei, Deus eterno, nós te engrandecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, reunidos, ó Pai, para ouvir a Tua voz. Bem sabemos, Senhor, que o Senhor fala, bem sabemos, Pai, que a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz. A Tua palavra, Senhor, é palavra de vida, palavra de salvação para o perdido, palavra de cura, Senhor, para o que está doente, ó Pai, de consolo para aquele que está triste e angustiado. Senhor, nós te pedimos pela Tua rica misericórdia e graça, que fale aos nossos corações e sejamos, ó Pai, cada vez mais moldados, lapidados pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus te peço, ó Deus, que Teu Santo Espírito seja presente conosco neste momento e fale com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, convido-vos a abrir juntamente comigo o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo 25 ao 34. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6, versículo 25 ao 34. Uma passagem bem conhecida entre os nossos irmãos, mas sempre tem algo novo. A palavra de Deus sempre tem algo novo a nos transmitir, a nos falar. Amém? Passamos a ler. Por isso vos digo que não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso coração pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio mal. Glórias a Deus por esta palavra. Meus amados irmãos, tudo que nós enxergamos ao nosso redor, tudo aquilo que os nossos olhos alcançam em matéria, fisicamente falando, tudo aquilo que nós tocamos e vemos, tudo que nos cerca está fadado ao fracasso. Tudo que é material, tudo que é físico, é perecível. Tudo que é visto por nossos olhos tem um prazo de validade. Tudo tem o seu fim. Tudo um dia chegará ao seu fim. Quando nós observamos o ciclo da vida, após o nascimento de uma criança,
nós vemos que quando o processo que ela vai compreendendo a sua vida, ela vai entendendo as suas obrigações, os seus deveres, ela chega na adolescência, nós vemos um adolescente, um jovem de hoje em dia, que deseja viver uma vida intensa, tenta acelerar o processo da sua vida e viver coisas que é necessário passar por etapas. E nós vemos aquele que já tem uma certa idade avançada, que se arrepende por não ter feito algo na sua juventude. E aquele que é jovem deseja pular as etapas, avançar o processo, e acaba perdendo o seu momento, o momento do aprendizado, o momento de adquirir a maturidade. Nós vemos que o ser humano em si tem preocupações, dúvidas, anseios, incertezas. Nós vemos hoje as pessoas têm uma preocupação com o seu futuro, de formar uma família, com o dia de amanhã. Tem a preocupação em formar-se, em ter um bom estudo para adquirir um bom trabalho. Pessoas que trabalham bastante, trabalham muito para adquirir o sustento da sua família. E isso não é errado. Isso é bom. Isso é maravilhoso. O que eu quero dizer com todas essas coisas? Que todos esses itens, todos esses desejos causam preocupação no coração do homem. As coisas desta vida causam dúvidas, incertezas. As pessoas preocupam-se tanto com o seu futuro terreno, as pessoas preocupam-se tanto com o dia de amanhã, que acabam se esquecendo do principal propósito da sua vida. O homem, quando peca, o homem, quando ele sai da sua posição original, nós olhamos para Gênesis, quando Adão peca, come do fruto juntamente com sua mulher. Deus atribui juízo, a terra é ferida, punições são atribuídas ao homem e à mulher. E nós enxergamos o cenário mundial do mundo em que nós nos encontramos, onde opera a injustiça, onde opera a desigualdade social. E todas essas coisas são consequências do fruto do pecado, do fruto do erro do homem. Então, por isso, todas essas coisas nos causam incertezas e dúvidas. Nós temos que correr atrás de um bom emprego, temos que correr atrás de uma boa faculdade. Tudo isso nos preocupa. Trazer um mantimento para casa, todas essas coisas nos geram preocupações até extremas. E acabamos nos esquecendo do que é mais importante para o cristão. Nós acabamos nos esquecendo do nosso principal propósito. Existem 3 coisas que são essenciais na vida do cristão, que são coisas que nós devemos fazer e praticar aqui na terra. Primeiro, Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se deve achar. Invocai-o quanto está perto. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Segui a paz com todos. Segui a paz com todos e sem santificação ninguém verá o Senhor. 3. Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A função do cristão, primeiro, buscar a Deus. Segundo, seguir a santificação. Terceiro, pregar o evangelho do reino. Essas são as funções do cristão aqui na terra. Mas, como já foi falado, as preocupações, dúvidas e incertezas desta vida acabam nos tirando este foco, acabam nos desvirtuando a nossa atenção para o reino de Deus. E é necessário que nós venhamos a desfocar um pouco das coisas desta terra. Como eu falei, é necessário você trabalhar, é necessário que você traga o mantimento à sua casa. Mas a nossa prioridade máxima é trabalhar para o reino de Deus. De nenhuma forma estas ocupações seculares desta vida podem subtrair a nossa comunhão, o nosso tempo de dedicação e devoção a Deus. De nenhuma maneira, nem subtrair e nem muito menos substituir.
E o que nós vemos por aí, que pelo excesso do zelo pelas coisas desta terra, pelo excesso do materialismo e do consumismo, vivemos nesta geração em que as pessoas prezam pelo materialismo, de terem, adquirir bens, casas, carros, dinheiro, seja qual for a paixão, e de consumir o consumismo, e consumir, e trabalham, estudam incessantemente, que é algo bom, mas o tempo que é dedicado a Deus é prejudicado por conta deste extremismo em relação às coisas perecíveis, às coisas que têm um prazo de validade, porque tudo nessa terra é passageiro, tudo que nós vemos aqui é transitório, chegará ao seu fim. Não são coisas eternas, não são coisas que subsistirão por toda a eternidade. E aí nós contemplamos esta situação até mesmo dentro da igreja, principalmente dentro da casa do Senhor. Muitos deixam de ir à congregação, muitos deixam a comunhão. Já o tempo de orar, o tempo de dedicação ao Senhor, ao culto, é substituído ou subtraído. Mas qual é o teu embasamento bíblico para você dizer isso? Você me pergunta. É simples. Qual é o primeiro e maior mandamento? Não é amar ao Senhor acima de todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento? Não é esse o maior mandamento? Então, de nenhuma maneira, estas coisas que são importantes, necessárias para que nós vivemos uma vida de boa qualidade aqui nessa terra, podem substituir ou subtrair a nossa função, a nossa obrigação como cristãos e para o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Então nós vemos que a nossa mente ela deve estar voltada para as coisas de Deus, para o reino, para as coisas que o Senhor Jesus nos deixou na sua palavra. Olha o quão importante é o foco da nossa mente em relação ao reino de Deus. Paulo vai nos dizer aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, 2 e 3, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a nossa vida está escondida em Cristo. Olha só o que Paulo nos diz. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Olha a prioridade que o apóstolo Paulo, direcionado pelo Espírito Santo, nos fala. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Isto já está em concordância com o capítulo 6, do capítulo que nós lemos, no verso 33, onde Jesus Cristo diz, o próprio Cristo fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, devemos priorizar o reino do Senhor, nós devemos priorizar a palavra de Deus. Deve ser o nosso principal foco, o nosso principal objetivo, exercer aquilo que o Senhor Jesus nos passa através da sua palavra. E as coisas devem ser detalhes. Tudo nesta vida terrena, todo o materialismo, tudo aquilo que nós desejamos ter, deve ser, aqui nesta terra, deve ser meramente um detalhe. Não deve ser a nossa prioridade. Um carro zero, uma casa própria, dinheiro sobrando no banco. Isso não deve estar acima do nosso zelo com a casa de Deus. Isso não deve estar acima do nosso foco, do nosso objetivo em obedecer à santa palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque aí nós estaremos já fugindo do nosso foco, da nossa prioridade principal, que, como eu falei, buscar ao Senhor, exercer, buscar, manter a santificação e pregar o evangelho do reino. Esses são os deveres do cristão na terra. Deve estar acima de qualquer coisa, de qualquer desejo, de qualquer consumismo material. E Jesus nos fala, vos serão acrescentadas essas outras coisas. E segundo a vontade dele. No mesmo capítulo 6, quando Jesus Cristo nos dá a oração modelo, a oração conhecida dominical,
onde ele diz: Pai, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha só o foco, o propósito da oração. Santificar e glorificar o Senhor. O reino de Deus seja implantado em nossas vidas. Venha o teu reino. Olha o que Jesus nos passa através da oração modelo. Venha o teu reino. Assim na terra como no céu. Aleluia. Assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Venha o teu reino. E seja feita a tua vontade. Tanto na terra como nos céus. Então Jesus Cristo também nos dá, através da sua palavra, aqui no capítulo 6, Jesus como conhecedor do coração do homem. Jesus como conhecedor da alma, dos sentimentos, das sensações da alma, do coração e da mente do ser humano, ele já sabendo deste pensamento do homem, essa palavra. Qual de vós, com todos os vossos cuidados, podeis acrescentar um côvado, aumentar a sua estatura? Qual de vós, com os vossos cuidados, podereis acrescentar um dia à sua vida? Nenhum de nós podemos. Estamos todos debaixo da autoridade do poder do Senhor Jesus. Estamos debaixo da autoridade do poder do Senhor Jesus. Nenhum dia da nossa vida está fora do controle da mão do Senhor. O nosso destino, a nossa vida está nas mãos do nosso Deus. O apóstolo Tiago, em concordância com isso, ele vai nos dizer: qual de vós? Eis que nós entremos numa cidade, vamos fazer uma coisa, vamos ganhar dinheiro, amanhã vamos fazer isso e aquilo. Aí ele diz: se Deus quiser, ele nos fará. Se Deus quiser, ele nos dará. Então o amanhã só a Deus pertence. O futuro está na mão do Senhor. Assim como foi nos tempos antigos, é hoje e sempre será. O tempo, a autoridade está nas mãos de Deus. Qual de nós, com todos os nossos cuidados, poderemos decidir o nosso destino? Poderemos traçar planos e já pensar que já estão concluídos? Não. Isto está nas mãos do Senhor. Só Ele pode dizer o que vai acontecer e realmente vai acontecer. Provérbios diz que nosso coração é enganoso. Aquele que se apressa com os pés erra o caminho. Os nossos planos podem ser frustrados, os nossos planos podem ser alterados, mas os planos de Deus, ninguém modifica, ninguém altera. Ele diz que vai acontecer e acontece. As promessas do Senhor são infalíveis, não falham. Não é como a nossa justiça que falha, não é como o nosso coração que é enganoso. Deus disse que vai acontecer e acontece. É por isso que temos que confiar na sua palavra. Não andeis ansiosos, não andeis solícitos, preocupados. Não andeis, basta cada dia o seu próprio mal. Deus está falando: olha, eu cuido de vós. As aves do céu não semeiam. Olha os lírios dos campos, como se vestem. Olha como eu cuido das mínimas coisas da natureza. Não cuidarei muito mais de vós, homens de pequena fé. Olha como Deus, ele aqui, o Senhor Jesus vai relatando os mínimos detalhes da qual tem a atenção e o cuidado de Deus. Quanto mais nós, feitos à sua imagem, à sua semelhança, recebemos o seu fôlego de vida nas nossas narinas e temos o seu Espírito morando dentro de nós. Aleluia! Se ele cuida das aves, dos lírios, veste o lírio dos campos, não cuidará de vós, homens que são centro da habitação do Santo Espírito de Deus. Aleluia! Devemos refletir sobre isso. Entregar os nossos cuidados, as nossas incertezas, dúvidas, preocupações diante do Senhor. Pensar nas coisas do alto e não nas que são da terra. Com relação a isso, olha o que o apóstolo Paulo nos fala, escrevendo aos Filipenses,
capítulo 4, versículo 6 ao 8. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede ao entendimento, aleluia, todo o entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. E, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor existe nisso, que ocupe o vosso pensamento. Aleluia! Olha só a questão da mente, novamente, Paulo nos alertando. Enquanto em Colossenses ele diz, pensai no alto. Aí em Filipenses ele já vai nos dizer, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, as vossas preocupações, os vossos desejos, anseios, e tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é amável, puro, santo, verdadeiro, justo. Quais são? O que é que tem todas essas qualidades? A palavra de Deus. Aleluia! A palavra de Deus tem todas essas qualidades. Ela é verdadeira, ela é pura, ela é santa, ela é amável, ela é justa, verdadeira. É a palavra de Deus que contém todas essas qualidades. É como se ele estivesse falando, olha, todas essas qualidades você vai achar nas santas escrituras. Aleluia. Isso tem que preencher o vosso pensamento. E não as preocupações e incertezas desta vida. Não estou dizendo que é fácil, é difícil, sim. Em muitos momentos, quando a dificuldade bate à nossa porta, quando nós temos a falta de algo, isso nos entristece, isso nos deixa tristes, isto afeta as nossas emoções, perturba a nossa cabeça, a nossa alma. Mas a palavra de Deus entra justamente neste cenário para nos confortar, para nos dizer, olha, Deus é o dono de todas as coisas, uma palavra, um estalar de dedos pode reverter toda a situação contrária. Tudo aquilo que está perdido pode se fazer novo novamente, segundo a vontade do Senhor Deus. Esta é a certeza que Ele nos dá. É isso que Deus espera de nós, que nós venhamos a ter esta confiança, que nós venhamos a ter esta certeza, que embora as circunstâncias sejam totalmente desfavoráveis, elas podem mudar com somente uma ordem, com somente uma palavra do Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Então nós devemos nos desfocar mais desta vida, esta vida terrena que só nos traz problemas para a nossa alma, que só nos traz preocupações, incertezas. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é os céus. Somos forasteiros nessa terra. Não sabemos até qual dia estaremos aqui. Não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos se estaremos aqui mais. Não sabemos quanto tempo nos resta. Por isso devemos viver para o Senhor, como se fôssemos encontrar com Ele hoje. E pode ser hoje, pois o Senhor Jesus vai voltar. Ele vai voltar de uma forma individual ou da forma coletiva, o grande rapto, o arrebatamento da sua igreja. E aí, do que adiantou tanta preocupação extrema com as coisas desta terra? O que adiantou nós nos preocuparmos tanto a fim de nos desgastarmos a nossa mente, o nosso corpo, e deixar de dedicar-nos para o Senhor? Do que adiantou? Do que adianta? A nossa mente e o nosso coração deve estar no Senhor. A nossa alma, a sede das emoções e dos nossos sentimentos, precisa ser fortalecida por esta paz do Senhor que excede ao entendimento. Isto é muito sério, a questão das riquezas da terra e das riquezas do céu.
Nós olhamos para aquele jovem rico, Lucas 18, ele fala sobre o jovem rico, Mateus 19, e Marcos capítulo 10. Ele nos vai falar sobre um jovem que chega diante do Senhor Jesus, diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que eu faço, Senhor? Conheces os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, honra o teu pai e a tua mãe. Senhor, tenho praticado tudo isto desde a minha mocidade. E a Bíblia diz que Jesus o amou, Jesus se agradou. Vai, vende tudo que tens e reparte com os pobres. Olha só que decisão difícil Jesus colocou este jovem. Jesus queria provar o coração deste homem. Se o seu coração estava aqui, ou se o seu coração anseiava as coisas do céu mais do que as da terra. Vai, vende tudo que tu tens e reparte aos pobres. Jesus também, ele vai nos dizer, nos narrar acerca das riquezas do céu. Não ajunteis tesouros na terra, onde a prata, onde a ferrugem e a traça corroem, onde o ladrão mina e rouba, mas ajuntai os tesouros no céu, onde nem o ladrão rouba, onde a ferrugem não corrói, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o vosso coração. Olha só a preciosidade desta mensagem. Olha só a seriedade desta mensagem. Onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Aonde está o teu coração neste momento? Está nos seus bens? Está na sua casa, no seu carro, no seu dinheiro? Ou está escondida em Cristo? Olha só que Jesus coloca este jovem numa situação que, se nós estivermos cegos espiritualmente, nós dizemos: isso é loucura! Como é que eu vou abdicar de tudo aquilo que eu conquistei durante a minha vida? Como é que eu vou abandonar o meu dinheiro, a minha casa, o meu carro por amor do Evangelho? Aos olhos do homem, na lógica humana, isso é loucura. Aleluia. Aleluia. Mas espiritualmente, se os teus olhos espirituais estiverem abertos, você vai ver que tudo que tem aqui não se compara com as coisas celestiais, que tudo aqui é lixo, é corruptível, não se compara com as riquezas do céu. Nada desta terra se compara com o que o Senhor já tem reservado para nós. O homem carnal não vai compreender. Aquele que tem os olhos fixos, que anda com a visão baixa aqui nesta terra, ele não compreende as coisas do céu. Ele não compreende as coisas espirituais. Ele olha para isso, isso é loucura. E na situação em que um jovem, ele vai e se entristece, porque o seu coração estava fixo e preso nas coisas aqui. Observe que Deus, ele prova os nossos corações. Ele vê as nossas intenções. Ele vê onde está alicerçado os nossos sentimentos, os nossos desejos. Aonde está o teu tesouro? Se o teu tesouro estiver aqui nesta terra, a tua vida vai se findar junto com essas coisas daqui. Você se tornará corruptível. Você terá um fim. Você será perecível, terá um prazo de validade. Mas se o teu tesouro estiver no céu, aleluia, a palavra do Senhor nos diz lá em João, aleluia, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque o mundo vai passar e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá. Aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Permanecerá para sempre. Conforme Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, quando ele fala acerca da ressurreição, porque o corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestirá da imortalidade. Mas isso só acontecerá para aqueles que ajuntam os tesouros no céu, onde não há
fim, onde não há um fim, onde não há um prazo de validade, onde não é perecível, onde será duradouro por toda a eternidade. Então é necessário que nosso coração, a nossa mente fixe na palavra do Senhor. Não estou dizendo aqui de nenhuma maneira que nós não devemos buscar o nosso sustento, trabalhar, estudar, todas as coisas. Tudo isso é importante, mas deve ser um detalhe comparado ao reino de Deus. O reino do Senhor é a nossa prioridade. Não deixemos, não vamos subtrair o nosso tempo de oração, o nosso tempo de leitura, nem vamos deixar de ir à congregação, não deixemos a comunhão, como é costume de alguns. Mas muito pelo contrário, que nós passamos a investir mais tempo com o Senhor, passamos a investir mais tempo. Alguns dizem gastar, eu não digo gastar, você não gasta tempo com Deus, você investe. Você investe tempo com Deus. A comunhão, a intimidade vem conforme a tua busca. Conforme você vai buscando a Deus, mais comunhão, mais intimidade, mais experiências, mais revelação da sua palavra Ele vos dará. Não é o que diz Jeremias: buscar-me-eis e me achareis de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Deus está pronto para te receber. Deus está pronto para falar ao teu coração. Basta basta os teus ouvidos se abrirem, a cera deste ouvido sair, espiritualmente falando, para ouvir a voz do Senhor. E esta cegueira espiritual, estas escamas que estão nos vossos olhos caiam, para ver aquilo que tem uma maior importância, para ver aquilo que é mais fundamental para as nossas vidas. Porque todas estas coisas passarão, Jesus diz, céus e terra hão de passar, mas as minhas palavras permanecerão para todo sempre. O que é mais importante? Viver 70, 80 anos nessa terra em abundância. E por fim, na vida vindoura, estar na condenação ou viver uma vida aqui piedosa, uma vida de dedicação ao Senhor e, por fim, receber a recompensa, passar a eternidade em gozo, alegria e paz. Aleluia. Como eu falei e repito, as coisas aqui devem ser detalhes em nossa vida e não prioridade. Priorize o reino dos céus. Priorize agradar e obedecer ao Senhor. Aleluia. Outra coisa que nos faz desvirtuar, além das riquezas da terra que nos tiram o foco, que nos fazem tirar a atenção da palavra de Deus, um outro sentimento além de ansiedade, preocupação, incertezas e dúvidas, é o sentimento da ingratidão. Isto é tão perigoso na vida do cristão. Nós sermos ingratos e murmuradores com o que Deus já nos deu. Eu olho para a minha vida, você pode fazer uma autoanálise da sua vida e ver o que Deus já fez por você. O ar que você está respirando aí neste momento, a saúde que você tem aí agora, é dada por Deus. Você está de pé aí, há um teto sobre as vossas cabeças, o pão todos os dias para te alimentar, tudo é provisão de Deus. Aí vem o ser humano e diz, mas fui eu que trabalhei, fui eu que conquistei. A tua capacidade foi Deus que te deu. A tua capacidade de raciocínio, a tua capacidade de aprendizado vem de Deus. Provérbios diz, capítulo 3, o entendimento, a sabedoria vem do Senhor. Tudo provém dele. O ser humano é que é rebelde, o ser humano é que é desobediente e usa as coisas para o mal, porque toda a nossa capacidade vem do Senhor. Então a ingratidão é algo perigoso para o cristão, que também nos fazem tirar o foco do reino de Deus. Nós olhamos para o povo de Deus no deserto.
é um grande exemplo para nós. Deus livra o povo da escravidão, leva o povo, conduz pelo deserto para levar a terra jurada aos seus pais. Deus faz todas aquelas maravilhas. Abre o mar, água sai da rocha, pão, maná cai dos céus. O povo é sustentado. Olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus não diz que as pernas não inchavam, as roupas não envelheciam, as crianças que nasciam não morriam. Deus cuidou do seu povo no deserto. Deus cuidou de toda uma nação no meio do nada. Ei, nós achamos que a nossa situação é difícil porque nós não recebemos algo que pedimos do Senhor. Nós devemos estar atentos ao que nós iremos pedir a Deus. Tiago vai falar, vocês não tendes nada porque pedes mal para gastar nos vossos próprios deleites. Nós devemos saber o que pedir a Deus. O que nós devemos pedir ao Senhor? Tudo que está alinhado à sua vontade. Às vezes nós cruzamos os braços, às vezes nós sentimos vontade de desistir de tudo, por qualquer motivo, já deixando de ir à igreja, de ir à casa do Senhor, de deixar de desempenhar a vocação e o ministério que Deus entregou nas tuas mãos, por causa de nada, por uma coisa que Deus não te deu. Pode ser que Ele queira te dar, mas não é o momento. Ou pode ser que Ele não queira realmente te dar aquilo que você está pedindo. Pode ser que Deus não queira te dar, ou pode ser que Ele esteja te preparando, te moldando, te aperfeiçoando. Não seja o tempo ainda. A ingratidão é perigosa, a murmuração é perigosa em nosso meio. Não deve existir em momento algum. Seja grato ao Senhor por tudo que Ele te fez. Seja grato por aquilo que Ele já te deu e por aquilo que Ele faz na tua vida. E aí sim, se for a vontade dEle de te dar aquilo que o teu coração deseja, glorificado seja o nome do Senhor, exaltado e bendito seja o nome do Senhor. E se Ele não te der também, glorificado seja o nome do Senhor, bendito, exaltado seja o nome do Senhor. Esse deve ser o propósito do nosso coração, acima de tudo, ter um coração grato. Acima de tudo, saber que Ele é Deus, independente de todas as coisas. Israel recebendo todo o cuidado do Senhor no deserto, murmura, reclama. Vou ler aqui só uns pequenos trechos, para não ser muito longo. Números capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Isso o povo, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, tomáramos que tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E nos traz o Senhor para esta terra, para cairmos à espada, e para as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, e nós não seríamos melhor voltarmos ao Egito? Olha a ingratidão do povo. Foram livrados da escravidão 400 anos, sofrendo flagelo, humilhação. Deus livra, mostra a sua glória para este povo. E a boca deste povo, a língua é afiada para reclamar e para murmurar. Olhemos para as nossas vidas. Será que o que tem saído da nossa boca é murmuração ou agradecimento ao Senhor? Grandes coisas faz Ele por nós. Como eu disse, o simples fato do abrir dos teus olhos, do ar chegar aos teus pulmões, já é motivo de bendizer e agradecer e glorificar o nome daquele que vive e reina para sempre. Só o simples fato de existir já é motivo de regozijo, já é motivo de alegria, de contentamento, de estar alegres, de festejar e glorificar o nome do Senhor. Não de murmuração. E no 21, o 4 e 5, aí ele vai nos dizer, o povo novamente murmurando. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, e rodearam a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito
para que morramos neste deserto, onde não há nem pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vivo. Reclamação a todo tempo. Em nenhum momento é grato pelo que Deus faz. Estas coisas também nos desfocam das coisas do reino. Porque aquele que deseja adentrar, está apto para o reino de Deus, deve se humilhar para ser exaltado, deve se fazer menor para se tornar maior. Esses são os princípios do reino do Senhor: a humildade, a submissão, o amor, a gratidão, a humildade. São os princípios do reino de Deus. O cristão que deseja ser agradável diante dos olhos de Deus deve ter essas coisas: sentimento de gratidão e humildade, e submissão ao Senhor, e se humilhar, pois a palavra de Deus não diz: o que se humilha é exaltado, mas aquele mesmo que se exaltar será humilhado. E nós vemos aqui Israel neste cenário, aqui no capítulo 14, voltando ao 13, quando Moisés envia os espias à terra, e eles se acovardam porque vê gigantes. Aqui no capítulo 21, quando Deus sanciona o juízo diante do povo, permite que as cobras ardentes do deserto piquem e matem os filhos de Israel. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, ainda manda uma provisão através de Moisés. Faz, Moisés, uma arte, uma serpente de metal, e todo aquele que olhar para ela será curado. Êxodo 32, versículo, quando eles fazem aquela abominação, aquele ato de idolatria em levantar um bezerro de ouro. E Moisés clama diante de Deus para que haja misericórdia por causa da ingratidão e da rebeldia do povo. No 33, Deus sanciona o seu juízo. Moisés diz: aqueles que estão com o Senhor, passe para cá, os que estão contra para lá. E a Bíblia diz que caíram 3.000 homens mortos. Êxodo 33. Deus sanciona o seu juízo. Cuidado com o coração ingrato. Cuidado com a rebeldia. Cuidado com aquilo no que você se torna contra, porque este contra pode ser a vontade do Senhor. Para qual fim? Eu não sei. Isso é um mistério. Aprove a Deus testar o homem desta maneira. Às vezes nós questionamos a vontade do Senhor. Senhor, o porquê disso? O porquê daquilo? Ei, abaixa a tua cabeça, dobra os teus joelhos e diga: seja feita a vontade do Senhor. Submissão e obediência é o que agrada ao coração de Deus. Submissão e obediência move a mão do Senhor em favor da tua vida. Submissão e obediência. Então, este exemplo aqui de Israel, da murmuração e a ingratidão, nos tiram do alvo que é Cristo, nos tiram do caminho do reino de Deus. Nos fazem desfocar do que realmente é necessário. É interessante que nós venhamos atentar para estas coisas. As preocupações, as incertezas e dúvidas, entregar na mão do Senhor. E a murmuração e a reclamação não devem existir na nossa vida, para que não venhamos a desagradá-lo e sair do caminho que ele nos propôs a caminhar, que é o caminho de quê? De busca, de santidade, como já foi falado. Os nossos objetivos na terra, a pregação do Evangelho. Se o nosso coração for um coração ingrato, nós não desenvolveremos estes requisitos que a palavra do Senhor nos requer. Como nós vimos aqui, Deus prova os nossos corações. Lá em Provérbios 17:3 vai dizer: o fogo prova a prata, o fogo prova o ouro, mas Deus prova os corações. Ele prova os nossos corações. Ele vê o que realmente nós queremos, as nossas intenções, se é de agradá-lo ou se é de ter as coisas para gastar nos nossos próprios deleites, de ter as coisas para o nosso bel prazer, ter as coisas para a nossa satisfação própria, para elevar o nosso ego. Deuteronômio 8, olha o que Deus nos diz. Cuida isso para o povo novamente. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno,
para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuas a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Deus planejou entregar a terra, a promessa que ele já havia feito a Abraão, ao povo. Deus tem promessa para as nossas vidas. A maior promessa do Senhor foi que ele voltaria, João 14, e nos levaria para ele. Deus prometeu e ele vai cumprir a sua promessa. Nos prometeu a vida eterna por Cristo Jesus. Um grande homem de Deus diz: a verdadeira prosperidade não consiste em adquirir os bens terrenos. A verdadeira prosperidade consiste em adquirir as riquezas espirituais, em adquirir a vida eterna. Esta é a verdadeira prosperidade do cristão. O resto tudo é detalhe. Como foi falado, é corruptível, é perecível, tem prazo de validade. Se Deus quiser nos dar, ele dá. Se não quiser, glória a Deus por isso também. Mas sabemos que há algo muito mais importante que todas essas coisas. Paulo vai nos dizer: porque essa leve e momentânea tribulação nos produz um peso de glória. Lá em Romanos, ele vai nos dizer: porque eu tenho por certo, capítulo 8, que as aflições desse tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Tudo aqui não se compara. Todas essas riquezas e belezas terrenas não se comparam com as riquezas e belezas do céu. Que o nosso coração esteja voltado para o reino de Deus. Continuando no 8 de Deuteronômio 2. Recorda-te a todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Durante estes 40 anos, teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e para te provar, para saber o que estava no teu coração. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, toda palavra que vem de Deus. Aleluia. Deus provou a Israel. Eles precisavam passar 40 anos rodando pelo deserto? Não. Mas o coração ingrato, a rebeldia, a desobediência, a profanação, as abominações cometidas por eles os fizeram receber o castigo e o juízo de Deus. Mas Deus prova o nosso coração. Deus prova a nossa fidelidade. É bíblico. Deus nos prova para ver o que há em nosso coração, para ver as nossas atitudes. Ah, mas o que você está falando? Sim, Deus nos prova. Não foi assim com Abraão em relação ao seu filho? Não foi assim com Israel? Não foi assim com Jó? Deus nos prova. Mas é para nos lapidar, é para nos moldar. E nós não devemos questionar os métodos. Nós não devemos questionar nunca a vontade do Senhor. E sim sujeitarmos, submetermos a Deus e obedecer a Ele. Baixar a cabeça, dobrar os teus joelhos e dizer que só Ele é Senhor. E fazer a sua vontade. Venha o teu reino. Venha o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que nós venhamos acima desta prosperidade terrena, que é passageira e transitória. Devemos priorizar a prosperidade celestial e espiritual, que essa não é transitória, essa não é passageira, mas é eterna e permanece para todo sempre. Glória a Deus. Deus seja louvado. Que essa palavra possa criar raízes em nossos corações e produzir frutos, para que nós venhamos a desempenhar todos esses papéis para o crescimento do reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém.